Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Casulo. E hoje eu tenho o prazer de ter comigo um amigo de 20 anos quase, que tive a oportunidade de trabalhar, o grande Chiro. É muito bom estar com você de novo, Bim, né? Bom, o Chiro, o motivo dele estar aqui é que essa série de podcasts que eu estou gravando é para falar sobre aquelas pessoas que passaram pela minha vida e que impactaram ela de alguma forma, né, positivamente. E você, Chiro, teve esse impacto na minha vida, no que diz principalmente a aprender a delegar. Você provavelmente não, seguramente foi a primeira pessoa com qual eu trabalhei, com qual eu me senti tranquilo e leve em poder delegar. Eu não tinha essa experiência de poder fazer essa delegação das atividades, eu sempre fui uma pessoa centralizadora, né? Achando que eu era a pessoa que encontrava o problema e que tinha que resolver o problema. E quando eu tive a felicidade de trabalhar contigo, eu aprendi que ter uma pessoa qualificada no time faz toda a diferença. Ainda mais quando essa pessoa tem iniciativa de puxar para si as demandas e as atividades para resolver os problemas. Então é por isso que você está aqui hoje, Chiro, e agradeço sua presença. Bem, eu que agradeço, né? Eu acho que essa parte do delegar, ele vem muito no confiar, né? Eu acho que no final das contas, até o nosso time que a gente teve na IQ, eram de pessoas que a gente confiou muito, Sim. né? Assim, amigos até hoje, Sim. né? E que eu acho que isso fez a diferença. Eu sei que no começo, até essa questão do delegar era mais difícil porque a gente teve um início de história meio diferente, né? Sim. Eu lembro que quando você e o Jorge estavam começando aqui, né? Não era nem a IQ, né? A Rod Assist. Rod Assist, exatamente. A gente não se conhecia, né? Uhum. Então eu acho que esses primeiros contatos, eles foram que criaram um alicerce justamente onde a gente pudesse desenvolver isso. Quando você fala de confiança, é bacana, porque eu, sinceramente, eu não me lembro agora como que eu cheguei no seu nome pra gente te fazer esse convite para trabalhar com a gente. Mas eu lembro que quando eu te convidei e você foi para a entrevista, você me disse que tinha uma outra oportunidade, que provavelmente muito mais interessante da que a gente estava ofertando, né? Em questão de nome de companhia. Porque nós estávamos montando uma operação, era nada conhecida a empresa na época, ainda muito desconhecida para a grande maioria, né? Ela é bem conhecida só no setor que ela atua. E você ter aceitado o convite foi o primeiro passo de confiança, porque você acreditou em algo que era nada praticamente, numa história contada por mim e pelo George, e aceitou isso, né? Então eu queria que você contasse esse primeiro detalhe, esse primeiro contato. Foi engraçado porque foi no último período que eu estava na USP, né? Já era a terceira vez que eu estava passando pela Universidade de São Paulo. Aí eu lembro que um dia tocou o telefone na mesa. Só que aquele ramal, ele nem era tão divulgado assim. Um dia, você me ligou, foi você que me ligou. Aí eu falei assim, mas caramba, como que você conseguiu meu telefone? Acho que nem você não sabia. Você falou assim, eu não sei, alguém me passou o seu telefone. Aí você perguntou se estaria interessado em conversar sobre uma oportunidade que vocês tinham. Eu falei, não, assim, podemos conversar. Mas aí foi engraçado que 2 dias depois eu tinha uma entrevista, que era na Microsoft na época. A Microsoft, ela tava... Eu sempre fui um cara de Linux e Unix, e a Microsoft queria formar, lá 20 anos atrás, né, uma base justamente de quem trabalhasse com essa parte de Linux e Unix dentro da própria Microsoft. Aí eu lembro que eu tinha ido pra entrevista na Microsoft, e eu voltando, aí eu tava na Marginal, aí quem me liga é o George, né? Daí ele falou assim, Chiro, quem passou o seu contato foi o Bim, e podemos fazer uma entrevista, um teste agora? Eu lembro que eu encostei na Marginal e falei, podemos. Aí ele fez um monte de perguntas, né? Ele perguntou sobre desenvolvimento, perguntou sobre redes, perguntou sobre... Que na verdade não foi nem o George ligou, mas acho que entrou um mexicano na ligação. Entrou um mexicano. Exatamente. Aí acho que até nessa vez eu falei, olha, foi parte em português com o George, com o português misturado com o francês dele, e com o mexicano eu falei, ó, não sei falar espanhol, mas se quiser inglês a gente vai, né? Aí foi inglês. Foi com o Edgar Santoyo, que era o diretor-geral da companhia. Exato. E aí ele fez um monte de perguntas, tinha um técnico junto também, né? Aí ele fez um monte de perguntas e no final deu certo. Aí eu lembro que depois dessa conversa, eu fui até a Alameda Santos, onde era o primeiro escritório.
Aí eu lembro que eu cheguei lá, só tinha mesa. É isso mesmo. Só tinha mesa, você, o Jorge, a Cecília e a Simone. Uhum. Aí eu voltei pra casa, aí a minha esposa falou assim, e aí, conheceu? Eu falei assim, tá começando. Ela tá começando, eu falei, o escritório vazio, só tem mesa. Eu falei assim, mas só tem mesa, né? Daí ela falou, não entendi. Eu falei, não, é exatamente isso, pensa no escritório e só tem mesa e cadeira, não tem mais nada, né? Daí ela falou assim, mas você tá inclinado a aceitar a ir pra essa empresa no lugar da Microsoft? Eu falei assim, é diferente. Eu falei assim, é novo, é diferente. Eu falei assim, e literalmente começando do zero. Né? Então acho que ali foi realmente. Então, é isso que você está falando, é muito legal, porque eu sempre tive esse lado de gostar de participar de startups. Então, tive a oportunidade de começar em empresas grandes, também fazendo estágios em Volkswagen, que foi meu primeiro emprego em empresa grande, depois fiz na Pirelli. Mas aí depois eu mudei para consultorias menores, que eram startups, eram consultorias que tinham aberto há um ano, ou seja, eram consultorias bem pequenas, mas que te davam a oportunidade de estar no dia a dia com o dono da empresa, com grandes clientes, em reuniões importantes, né? Então, eu sempre tive esse olhar para trabalhar em startup, é bacana porque você acaba tendo contato com tudo, você conhece a empresa no geral, né? Eu lembro que na Conquest, um colega meu me disse uma vez isso, acho que até já falei isso em algum dos episódios, que você prefere ser a cabeça de um rato ou o rabo de um elefante, né? E trabalhar numa empresa pequena é uma cabeça de um rabo, é a cabeça de um rato, né? E foi o que a gente fez, né? Você Sim. foi a contratação, a primeira da área de tecnologia, a gente montou um time bacana, que você foi responsável por montar esse time, entrevistar as pessoas, dentro do perfil que a gente precisava e do que você gostaria que trabalhasse para você. E você percebeu que nos outros departamentos foi igual. A gente tinha a Cecília e a Simone. A Cecília era da área de qualidade e a Simone mais da área do RH, né? Então era a pessoa que fazia as entrevistas. A gente estava montando uma operação onde 90% das pessoas eram pessoas de call center. Então, o participar desde o início é bacana porque você consegue dar sua cara, você consegue imprimir um pouco daquilo que você acredita e da sua cultura, né? E falando disso, de poder imprimir um pouco do que você acredita e um pouco da sua cultura, queria que você contasse um pouco da sua história, Chiro. Como que você veio cair na área de tecnologia, como que você iniciou? Eu queria que as pessoas em casa, principalmente o jovem, né? Porque o jovem, ele fica hoje buscando uma solução do que fazer da vida, os caminhos a seguir, né? E há pelo menos 30 anos, a área de tecnologia tem sido uma opção bem viável para esses jovens. É que hoje eu fui um jovem desses que entrou na área de tecnologia com a promessa de ser um mercado legal. Felizmente me dei muito bem no mercado. Você, fantasticamente também, uma história muito boa. Passou por diversas empresas, sempre deixando. Acho que se você ligar para todas as empresas que você passou, você consegue falar com o dono da empresa, com os diretores, porque é uma pessoa bem querida, né? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Como você começou, mas sempre com esse viés para convidar o jovem a vir trabalhar, a vir para o mercado de tecnologia. Se eu fosse dar um recado para um jovem, falaria: se você quer trabalhar em tecnologia, você tem que ser curioso. Porque é isso. Se você não tiver curiosidade, vontade de aprender, meu amigo, vai fazer outra coisa. Ótimo. Né? Bom conselho. Porque não tem o que fazer, né? Assim, as soluções hoje, elas são mais fáceis de serem encontradas pela acessibilidade que a gente tem à informação. Mas não é porque a informação é fácil de ser encontrada que você justamente vai usar ela bem. Uhum. Antigamente ela era muito mais difícil de ser encontrada, e pelo fato dela ser muito mais difícil de ser encontrada, você tinha que procurar de uma forma com que você acertasse, se não fosse na primeira, que era, às vezes é muito difícil acertar na primeira, mas você acertava na segunda. Uhum. Né? E aí você buscar as próprias soluções. Então, assim, né, quando a IQ foi um passo, acho que importante, eu cito muito, né, a Road Assist, vamos pensar assim, né, antes de chamar IQ, porque ela, dentro da história, até do que eu pensaria na minha carreira, ela foi importante, porque, assim, né, as pessoas podem não pensar nisso pelo fato dela ter sido uma empresa pequena na época, mas ela foi a 5ª empresa do Brasil a tirar a certificação ISO 27001. Então, bom. E no segmento de assistência foi a primeira. Foi a primeira. E assim, como que a gente tirou isso? A gente tinha um time, né, o meu time na época, tinham 6 pessoas. Né? Falou assim, um time de tecnologia com 6 pessoas conseguir colocar todos os padrões
né, de segurança, né, a gente não tirou a ISO 9000 porque a gente não quis, né, porque no final a gente estava tudo pronto. Você sabe que o George comentou isso na conversa com ele, que eu tive, ele falou justamente isso, que quando ele era sócio da Mondial Assistance, ele foi a primeira empresa de assistência a tirar a ISO 9000. E na IQ, ele foi a primeira empresa a tirar a 27000. E você está reforçando o que ele disse. Exato. E foi a quinta no Brasil. Eu não lembrava dessa informação. A quinta no Brasil. Exato, Né? assim, existia, assim, ela E hoje só se fala em segurança da informação. Isso, e a gente fala assim, né, a gente foi a quinta a tirar, né, num momento, 20 anos atrás, onde segurança já existia, mas ela existia de uma forma muito mais, vamos pensar assim, despadronizada do que a gente tem hoje, né? Então isso foi um desafio, então eu cito muito porque é um case super de sucesso. E é um case, né? Que partiu da gente, eu lembro na época, não foi nem demanda dos clientes que a gente atendia, que eram bancos, nenhum cliente pediu pra gente, a gente que chegou pros bancos na intenção de se diferenciar do mercado, a gente colocou uma régua, a gente subiu a régua, eu lembro disso. Exato. Falou assim, ó, a gente tem ISO 27000, segurança, os outros concorrentes têm? A gente botou todo mundo para correr naquela época. E naquela época eu ainda dava aula em faculdade. Você se lembra? Eu dava aula na Anhanguera naquela época. E eu falava isso para os alunos. Falei, gente, a gente está tirando uma certificação da empresa que ela não é fácil nem de entender. Ainda mais você aplicar. Então, né, naquela época eu dava aula em projetos, né, dentro da parte da Anhanguera, eu falei assim, então você tem que começar na concepção do zero, porque aí fica mais fácil, né? Eu usei muito o case IQ dentro da faculdade, porque era excelente, né? Mas quando você pensa num jovem, porque a gente tinha jovens lá dentro, né? Sim. Felipe Navarenho, era o primeiro emprego dele, né? Então, assim, a gente tinha o Ednei, que estava fazendo faculdade na época, né? O Lúcio, que também estava, assim, no início da carreira. Né, assim, o mais experiente ali, né, era o Vinícius Viteri e o Rodrigo Leme, né? Então, assim, se você pega justamente assim, as pessoas que estavam naquele time, que tinha uma mistura de pessoas mais experientes com os mais júniores, foram eles que fizeram acontecer, né? E aí, o que a gente cobrava muito, né? Se você não achou a solução, corre atrás e vai procurar como você poderia resolver, né? Então isso eu acho que é o caminho que funciona até hoje, justamente para uma pessoa ingressar na área, tanto na área de tecnologia no geral ou na área de segurança, não muda, né? Acho que essa parte da curiosidade, ser um cara que faz parte da resolução do problema, né? Falou assim, então assim, eu vou resolver o problema e não só trazer o problema. O curioso, né, que você diz é aquele curioso investigativo, né? Não Exato. Só aquele cara que é curioso, mas não investiga, é o investigativo. Não, como né? que eu resolvo o problema? Né? Então, acho que a gente passou por várias situações ali e que a gente também não tinha uma fórmula, né, para fazer funcionar. A gente foi uma das primeiras empresas, olha só, 20 anos atrás, a usar VoIP de uma empresa de Florianópolis que nem era tão conhecida assim. A Digitro, né? A Digitro, né? Falou assim, e o que a gente teve que aprender no caminho, rodando, tirando uma certificação ISO 27001, que tinha quantas posições naquela época? 650? Não, a gente na primeiro escritório, a gente começou menor, né? A gente começou naquele da Alameda Santos, a gente tinha acho que 70 posições. Mas o da Paulista? No da Paulista a gente foi para 400, né? A gente tinha o turno de 400 mais 400, então dava 800 pessoas, né? 400 posições, todo mundo usando VoIP, e a gente tendo que fazer a rede naquela época funcionar com uma qualidade de voz, e telefonia e tudo, esse. Né? Eu até acho que o maior desafio lá foi a gente ter escolhido uma empresa brasileira, porque você lembra a Matriz? Queria que a gente colocasse a Avaya. E a gente não quis o Avaya, porque o Avaya estava muito mais caro. Sim. E a gente tinha a solução da Distro. E foi uma briga que a gente comprou, que eu, até de certa forma eu me arrependo hoje, porque a gente tentou fazer um saving financeiro importante para a companhia, e que no final a companhia não estava olhando para esse lado, pelo menos a diretoria mexicana na área de tecnologia, eles não estavam vendo isso como um benefício. Eu lembro que a gente teve 2 problemas com eles. Quando a gente falou que a gente não queria a Avaya, porque eles tinham um acordo global com a Avaya, mas a gente não falou, não faz sentido ter o Avaya aqui, apesar de ser uma ótima solução. E quando a gente estava usando uma licença do SQL Server, que eles queriam uma Enterprise, e a gente falou que a gente não ia pegar Enterprise porque a gente não fazia... a gente não utilizava a função do Enterprise, que era 5 vezes mais caro, a gente não utilizava. Né?
E quando a gente justificou isso pro México, o motivo pelo qual a gente não queria, a direção do México questionou a TI deles por que que eles tinham a versão mais cara do Enterprise, Sim. se eles também não usavam o... Eu nem lembro qual que era a função exatamente, era a diferença do Enterprise e do outro. Então eles pagavam muito mais caro sem necessidade lá no México também. Isso eu lembro que gerou um transtorno pra mim, porque o diretor lá, o Edgar, ficou no meu pescoço falando assim, pô, você tá me desafiando? Então pra mim foi uma briga que hoje eu não compraria. É uma das coisas que eu me arrependo. Eu olho que boa parte das soluções que a gente pensou na época, elas foram olhando muito a questão econômica, então assim, tinha que ser... Era uma empresa nova, né? Então, assim, ela tinha que ser eficiente. Até hoje eu sou assim, tá? Como diz o pessoal, né, da Arco, assim, meu, é o japonês mais pão duro que eles conheceram na vida e esse não mudou ainda, continua sendo. Mas lá, até a solução, até das PAs de atendimento, né? A gente colocou aqueles, né, aquelas mini PCs na época que eram super simples, mas que para o que a gente queria eles funcionavam, né? A gente colocou, né, headsets que eram USBs que a gente conseguia fixar na máquina e amarrar na máquina, não deixar a pessoa sair, com clipes, né, de conexão rápida. Conexão rápida, é. E ali, né, assim, até hoje, né, eu trago muito dessa discussão, porque eu lembro que até naquela época, junto com o Vinícius Viteri, né, eu falei assim, ó, máquinas Windows tem problemas com conexão P2, né? Eu falo assim, porque é analógico, então ele tem que fazer... E toda hora isso falha. Então vamos olhar para um USB? Até hoje eu reforço que se quer usar um headset na empresa tem que ser USB. Aí o pessoal fala, por quê? Eu falo, gente, eu passei por isso 20 anos atrás e nada mudou muito até então, né? Eu falo assim, toda vez que a gente tem headsets que não são USBs, a gente tem problemas diferentes que eu já tive lá né, anos atrás que continuam acontecendo. Então foi um ótimo, como eu diria... laboratório. Laboratório. Foi um ótimo laboratório. Também acho. A gente testou muita coisa, tudo que tinha de inovação para aquela época, acho que a gente testou, né? Eu tive muito disso, eu mencionei outro dia, na época da Mondial, eu sempre tive isso daí também de testar, de avaliar soluções, de tentar sempre estar inovando, buscando fazer um pouco diferente, né? E eu acho que esse realmente é o que você está falando. Se você quer trabalhar na área de tecnologia, você tem que ter um pouco disso se você quer ser bem sucedido. Senão você vai ser mais um funcionário. Quantas pessoas já passaram que você conhece nas suas equipes, Chiro? Aqueles caras que se diferenciaram, que você falou, nossa, esse cara vai longe, ou aqueles que você falou, meu, essa pessoa aqui ela vai fazer isso pro resto da vida dela sem muito sucesso. Né? E voltando lá, acho que no comecinho da conversa, quando você fala do confiar, né, justamente assim, o delegar ele passa por processos, né, por etapas. E essa etapa do confiar, ele vai na construção da relação de confiança entre duas pessoas. Né? A partir do momento que você faz parte da solução de um problema, e isso toda hora você está fazendo a mesma coisa, gente, automaticamente, isso serve para o jovem também, automaticamente a sua liderança vai confiar mais em você. Porque você não é aquele cara que resolve um problema pontual. Você é aquele cara que, em caso de problema, você pode até não chegar na melhor solução, mas você vai atrás de uma solução. Sim. E isso para mim, até hoje, é uma das coisas que eu valorizo muito, né? Eu não acho que as pessoas têm que sair resolvendo o problema de todo mundo. Claro. Eu acho que elas têm que ser focadas, né? Uma das frases que eu uso muito ainda hoje é não faça carinho no gato, né? Fala assim, gente, né, se você fizer carinho no gato, o problema que era do outro, ele passa a ser seu. Fala assim, você tem que ser muito solícito e ajudar as pessoas a resolverem problemas. Mas cada um tem a sua responsabilidade e o seu foco. Né? Eu gosto muito da frase que o sucesso nosso é quando a gente aprende a agir somente em cima daquilo que a gente controla, entendeu? Aquilo que a gente não controla, a gente tem que deixar de lado. Aquilo que a gente consegue realmente controlar, acho que o sucesso está aí. Então uma pessoa de tecnologia, quando ela começa a entender isso aqui eu controlo e eu vou focar as minhas ações em cima do que eu controlo, o sucesso está ali. Porque as pessoas perdem muito tempo hoje gerenciando coisas que não tem nada a ver com elas. Né? E às vezes muito mais um sentimento até que eu diria assim, de querer se provar, né? Assim, acho que as pessoas, eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho, né? Não, Chiro, há 20 anos você já era uma pessoa que gostava das coisas bem feitas. Eu lembro que, voltando ainda na parte quando você foi contratado,
quando chegavam partes assim que a gente tava decidindo, você chegava pra mim e falava assim, ô Vlad, isso aqui sou eu que vou fazer. Isso aqui é com o meu time, não se envolva nisso agora. E você posicionava, você limitava, ó. Foi pra isso que você me contratou. Então você sempre foi uma pessoa de atitude. Então, conhecimento técnico, mais atitude, mais foco, cara, é certeza de sucesso. Eu concordo hoje ainda que é assim, né? A gente contrata pessoas boas, a gente tem que confiar e deixar as pessoas fazerem, porque vai dar certo, né? Então, o meu time atual, ele fala assim, nossa, Chiro, a frase que você mais fala é vai na fé. É isso, vai dar certo. Eu falo assim, eu acho que sempre vai dar certo. Se deu errado, a gente vai aprender com o erro e vai consertar e vai dar certo mesmo assim, né? Mas você não me contou ainda como que você começou na área de tecnologia. Então, eu comecei por um acidente, né? O meu pai, ele me deu, na época, um MSX. Era mais novo que a Marina, eu tinha 12, né? A Marina agora tá com 13, eu tinha 12. Meu pai chegou um dia com uma caixa que ele achou que era um videogame. E não era um MSX e com um manual de Basic que, dava 2 bíblias, assim, acho que tinha 800 páginas. Português de Portugal, porque ele trabalhava naquela época, ele trabalhava na Brumovere, que é uma empresa alemã, e um amigo dele tinha comprado esse MSX pro filho dele. E aí ele achou que ia ser legal eu ter, né, o videogame igual ao filho dele. Chegou lá, daí eu falei assim, né? Primeiro que eu não entendi, ligava na TV na época, era no VHF da TV, né? Assim, o seu monitor era a TV. Sim. Aí eu lembro que passou mais de ano, eu com o MSX aprendi lá como que programava em Basic, meio que sozinho. Era linear, né? Então o Basic era legal, era ótimo linear, isso. A programação você fazia linha por linha e ele ia executando, né? Aí aprendi a programar em Basic, né? Daí eu acho que eu lembro que quase que 2 anos depois, eu já tava com uns 14, Aí a gente foi pra Foz do Iguaçu, porque meu pai trabalhava em Itaipu. E aí eu fui conhecer justamente o amigo dele e o filho que ganhou. O filho dele tinha 20 e poucos anos. Eu falei assim, pai, você tem um problema de diferenciação de idade, né? Aí ele falou, mas você tá enchendo o saco, você fica o dia inteiro nesse negócio ali. Por sorte o menino não ganhou um carro quando fez 18, né? Ele ganhou um computador, senão você teria ganho um carro com 12. Mas ali eu acho que foi o começo. E eu sempre gostei muito, né, assim, dessa parte de tecnologia. Entender como funciona. E por isso que eu digo que curiosidade é importante, né? Eu acho que dali foi um pontapé inicial, né, que isso com o tempo só foi aumentando. Então, né, quando eu olho, por exemplo, a minha carreira, né, o que eu estou fazendo hoje, quem que influenciou mais? Eu vou falar para você que é a Dina, a minha esposa. Sua esposa. Né, ela que influenciou, porque eu lembro que isso lá em 94, 95, ela já trabalhava na Universidade de São Paulo. E um belo dia ela falou assim, você trabalha com rede? Sim, eu trabalhava com Novell, né, gente? Daí ela falou assim, então, a rede que eu conheço é diferente. Eu trabalho com internet. Eu falei, mas eu trabalho com internet também, né? Eu era cliente da Mandic, né? Tinha BBS, né? Daí ela falou assim, não, mas a sua internet é diferente da que eu conheço. Aí um dia eu fui lá na USP e ela foi me mostrar. Ela abriu o Netscape Navigator, aquele browser verdinho, e ela www.altavista.com. Eu fiquei olhando para ela e falei assim, mas o que é isso? Naquela época não existia internet em outros lugares, nas universidades sim. Aí ela me mostrou, eu lembro que eu virei para ela e falei assim, eu quero trabalhar com isso aí. 2 anos depois eu tava na USP. Que legal. Cara, mas você mencionou uma coisa agora, BBS da Mandic. Eu vou te contar uma coisa que foi muito engraçada que aconteceu na minha vida. Eu também sempre comecei com BBS, Mandic e tal, tudo. E beleza. Aí um certo dia, isso em 2016, 2017 talvez, tô lá no escritório, na Notify, uma pessoa atende e fala, Vladimir, tem uma pessoa que quer... O Bin, o pessoal me chama de Bin, né? Bin, tem uma pessoa que quer falar com você. Quem que é? Alexander Mandic. Aí eu falei, você tá zoando, né? Não, Alexander Mandic. Aí eu fechei assim, você sabe quem que é? Ela falou, não. Você não sabe, você nunca ouviu falar do Mandic? Não. Aí eu perguntei no escritório lá assim, alguém já ouviu falar do Mandic? Era tudo molecada, só um pessoal mais velho, tinham 2 lá, o Figueiredo e o Wilton, falou assim, falei, tá no telefone querendo falar comigo, né? Porque, pô, pra quem trabalhava com internet, quem trabalhou com, sim, pô, o Mandic me ligando, né? Aí ele me ligou, olha, pô, fiquei sabendo do seu sistema aí, do seu aplicativo e tal, eu queria bater um papo com você. Pô, no dia seguinte ele tava no meu escritório, sentado, o Mandic foi me visitar, a gente ficou amigos, né? Não tão amigos, mas a gente ficou próximo. Tanto que ele me mandava mensagem todo aniversário, né?
das formas toda fantástica que ele escrevia, né? Ou me ligava, eu ligava para ele no aniversário dele também. Até, infelizmente, a última vez que a gente se falou foi no aniversário dele, né? Antes do falecimento dele. Mas, pô, pra mim, quando você mencionou aí Mandica, eu falei, poxa, eu tive essa sorte de conhecê-lo anos depois, entendeu? Eu conheci ele numa conversa muito interessante, porque ele tinha um escritório ali em Pinheiros, né? Uhum. Aí uma vez visitando lá o escritório, aí ele tava lá, daí ele falou assim, né, você trabalha onde, né? Por onde você passou, né? Aí conversando com ele, já tinha passado um monte de lugar, né? Daí ele falou assim, pô, daí eu falei assim, eu fui seu cliente, né? Ele falou assim, cliente de BBS? Eu falei, na época, né? Eu falei assim, até algumas coisas, né, lá no atendimento eu falava pra tomar um cuidado ali, porque tinha algumas coisas ali que dava pra burlar o sistema de cobrança de vocês, né? Ele, pô, já tava me hackeando lá, né? Eu falei assim, não, eu ajudei, né? Uhum. Mas ele era uma pessoa visionária. O dia né? que ele foi no meu escritório, ele foi pra falar do Mandic, o Magic Mandic, que era o último produto que ele teve, que era o negócio de senhas, né? Mas ele ficou com aquela camiseta do super-homem que ele usava. Então, um cara assim fantástico. Uma pena que foi tão cedo. Mas esse cara foi um dos caras que mudou a indústria, né? É Sim. uma das pessoas, assim, não que mudou, mas uma das pessoas que ajudou a criar o que a gente tem hoje, né? Então, felicidade de quem teve o prazer de conhecê-lo. E eu acho que até, assim, né, quando a gente vê, assim, as pessoas que influenciam a sua carreira, a sua vida, sem você perceber imediatamente que influenciaram, né? Acho que o Mandic foi um deles, né? Eu falei assim, até a minha esposa, né, a Dina, mostrar o que era internet para ela, a internet era o que o Mandic fornecia, né? Exatamente. Mas eu acho que teve algumas pessoas que eu acho que nada é por acaso, Bim. Eu acho que não foi ao acaso a gente ter se conhecido, não foi ao acaso, né, a gente ter construído, né, a IQ do jeito que foi, Sim. a gente ter conhecido, né, assim, né, todas as pessoas que passaram por lá, assim, as amizades que ficaram desde, né, então você vê que amizade de mais de 20 anos, Sim. né? E a gente troca mensagens, a gente tava falando agora, a gente não se via desde quando, Chiro? 2007, né? Desde 2007 a gente não se via. Exato. Ou seja, mas a gente manteve contato, a gente, pô, WhatsApp não tinha naquela época, a gente tem o WhatsApp um do outro, a gente manda mensagem de Natal, manda mensagem de aniversário. Claro que a vida, a gente não consegue manter relação com 100% das pessoas que passaram, mas as pessoas importantes ficam. E eu te mandei a mensagem falando, Chiro, eu queria gravar com você. Pô, Vlad, 2, 3 agendas, a gente tá aqui conversando. Ou seja, você conseguiu encaixar um tempo, saiu de São Paulo para vir a São Bernardo, que é onde a gente tá gravando agora, para encaixar. Então, isso tem um super valor, para mim, pelo menos, né? Fala, pô, uma pessoa que eu não vejo desde 2007, a gente teve 2 anos e meio aí bastante juntos, né? Durante o período que eu fiquei na IQ, você saiu logo na sequência, junto praticamente, né? Foi. Mas só que se manteve. Então, esse respeito, essa admiração ao profissional e à pessoa, né? As nossas filhas têm a mesma idade, elas não se conhecem, mas a gente teve filhos praticamente na mesma época. A minha filha tem 13 anos, a sua também, né? Tem 13 também. Então, a minha é de abril, a sua acho que é muito próxima. É de março. Tá vendo? A gente tem uma diferença. A minha é de abril. A minha é de março, é igualzinha a sua, cara. Então, mas você vê, assim, acho que essa influência que a gente cria no ambiente de trabalho, as amizades, elas ficam. Muita gente, assim, eu escuto bastante de pessoas falando, não, mas a amizade de trabalho não é igual a sua amizade que você tem fora. Eu falo, gente, uma coisa, ela não é um caminho certo. Então, uma coisa vira outra, né? Assim, o Rodrigo Leme é um amigão, o Felipe Navarenho um amigão, né? O Robson de vira e mexe, a gente tá trocando mensagens, né? E o Robson conhecia você muito antes de me conhecer, sim, né? Então, acho que isso daí, tudo, acho que ele se mantém, né? E até essas passagens, então, quando eu entrei na USP, lá em 97, uma das pessoas que moldou, quando eu estava na IQ, vamos pensar que eu estava entrando na fase do que eu considero virada de chave para ser uma liderança melhor. Até antes disso... Você estava sendo treinado. Eu vou dizer que antes eu era uma liderança horrível. Assim, eu não desejo para ninguém uma liderança como eu era antes disso, né? E aí começou de onde? Começou na USP. Acho que a primeira pessoa que... Acho que eu sei porque você ficou um líder bom depois da IQ. Eu era um dos seus líderes. Ó, tá vendo? Tudo tem... Nada é por acaso, né? Então lá na USP, eu conheci o Eduardo Ascenso, e eu tinha um jeito muito explosivo, muito parecido com o Jorge, né? Então, assim, você viu, né? Putz, você lembra daquele caso lá? Pois é, né, gente? Assim, pra quem não
não chegou a vivenciar, né, o lado que poderia ser vergonhoso da coisa. Uma vez eu e o Jorge, no meio de 400 pessoas, discutindo, gritando um com o outro, né? Falou assim, então você vê que hoje em dia isso não acontece mais. Então a gente evoluiu. Não, mas o bom, não, você já estava evoluído, porque vocês brigaram, o tema acabou, não era uma briga do Jorge contra o Chiro, era sobre um assunto específico. Tanto que continuou trabalhando, você não foi demitido, porque ele poderia ter te demitido, ele era o dono da empresa, o presidente da empresa, né? Um dos donos, mas ele entendeu que você tinha razão no que você estava falando. Eu acho que é aí que é a beleza do negócio. Mas eu escutava disso, de que a gente pode negociar melhor, do Eduardo, muito antes, né? Aí eu falava pra ele, nossa, eu mandei ele para lugares que a gente não deve mandar as pessoas, né, por conta dessas frases que ele falava assim, você tem que saber negociar melhor. Eu falava, se ferrar, né? Assim, como assim, né? Eu falava assim, o certo é certo, o errado é errado. Eu falava assim, não é isso, né? Eu vou entender isso muitos anos depois. Então demorou um tempo para eu entender o que ele queria falar com aquilo de saber negociar melhor, né? Ainda na USP, uma segunda pessoa foi a Maiana Zatz, que ela era do Centro de Estudos do Genoma Humano, lá no Instituto de Biociências, que ela me trouxe muito do que eu levei para a Ikeda. Ela falou assim, olha, Chiro, o ótimo é inimigo do bom. Eu odiava essa frase, assim, com todo o meu ser, assim, eu falava assim, nossa, se eu consigo fazer o ótimo, por que eu vou fazer o bom? Até algumas vezes que eu estava impactando famílias pelo fato de ser teimoso e querer fazer as coisas, assim, do jeito que eu considerava o perfeito, e que nem era tão perfeito assim, mas que eu considerava que eu poderia justamente fazer diferente. Então ela, assim, além dela ser uma pesquisadora espetacular, foi uma das que, hoje em dia, pro meu time eu falo isso, gente, a gente tem que querer entregar valor. Então, porque tem a percepção do que é o bom e do que é o ótimo, né? Às vezes a percepção de quem tá recebendo aquilo que é o bom já é o ótimo. Já é o ótimo, exato. Exatamente. E às vezes a diferença de investimento e tempo para você sair do bom para chegar no ótimo inviabiliza o projeto. Exato. Não, assim, e eu tava afetando famílias. Olha só que coisa horrível, né? Você pensar hoje que, assim, lá você atende famílias, né? Em situações muito delicadas, né? Falou assim, gente, ela falou assim, você tá afetando famílias, você entende, né? A gravidade, né? E o como isso é impactante. Eu entendi que sim, né? Porque o ponto, você tocou um ponto importantíssimo, Chiro. As pessoas que trabalham em tecnologia, quando elas estão trabalhando em algum projeto, primeiro que elas têm que entender que tipo de projeto que ela tá. Para entender quem é impactado por aquilo que ela tá fazendo. Porque às vezes o cara, não, mas eu só tô fazendo uma tela. Pô, cara, você só tá fazendo uma tela que vai impactar a vida de milhares de pessoas que estão na fila da espera de uma cirurgia. Se você fizer isso aqui errado e se demorar mais tempo, a pessoa vai demorar ainda mais tempo para poder ter essa cirurgia. Então, às vezes, a pessoa precisa ter aquela clareza do que ela está fazendo e a importância do que ela está fazendo para ela poder se comprometer e entregar o melhor para aquilo. Porque se a pessoa não tem essa noção da profundidade do projeto que ela está envolvida, ela não se compromete da forma que ela deveria, né? E olha só que interessante, Bim, o impacto que a gente causa nas pessoas, né? A terceira pessoa que hoje eu digo que o Chiro é a liderança que é hoje por causa dessas três pessoas, o Eduardo, né, a Maiana Zatz, e a terceira é o Marcelo Souza, que hoje ele tá na Equinix, né, assim, e ele tinha uma coisa que eu não conseguia entender, assim, por que ele falava as coisas e eu acreditava e tinha uma lealdade com ele que eu não entendia, eu ficava com raiva de mim mesmo, eu falava assim, por que você tá sendo tão leal com ele se ele te pedir as coisas que você quer fazer? Não é nem que ele queria que fizesse, você quer fazer por ele, né? A Dina me trouxe isso, ela falou assim, algo nele te incomoda demais, que no final das contas você tem que entender o porquê que te incomoda. Falou assim, não, me incomoda porque eu não entendo. Eu falei assim, então você tem que observar o porquê que ele age dessa forma e pra você te incomoda. Eu descobri, depois de um tempo ainda trabalhando com ele. Ele se importava com as pessoas. Então, isso dali, assim... Quando eu percebi isso, eu pensei comigo assim... Nossa, você foi um chefe muito ruim até agora. Assim, você foi... Né, falou assim, não gostaria de desejar um chefe como você pra ninguém até então. Você tá falando de você, como chefe. Tá. Porque ele... Se comparando a ele, a forma que ele se importava com as pessoas. Que ele realmente se importava com as pessoas, falou assim, gente, é isso, né? No final das contas,
você só lidera se você se importa. Se você não se importa, você não lidera, você chefia, né? Eu acho que essa é uma das coisas que, assim... E não tem problema de você ter chefes e líderes, e ele né? se importava, e as pessoas que recebiam essa importância dele, igual você demorou para perceber isso, mas inconscientemente você seguia a pessoa. Exato, é igual aquele desenho lá do Segue o Líder, né? Os Minions estão sempre seguindo os líderes lá. Né? Então, e assim, quando eu entendi isso, eu falei assim, não, preciso mudar a forma de... Então, quando eu fui para IKEA, vamos pensar que eu já estava nesse caminho melhor. De transição. Então, assim, acho que várias das discussões, ou várias discussões que não houveram, elas não houveram por essa preocupação. Falou, não, poderia ser diferente. Eu falei assim, acho que aqui a gente pode fazer de outra forma. Então, eu acho que por isso que você me via tanto gostar de conversar com as pessoas, porque eu gosto de conversar com as pessoas. E eu lembro muito que você fazia esse jogo. Esse jogo que eu digo assim, na verdade não é um jogo, você fazia um papel. Às vezes em uma demanda que a gente falava assim, Chiro, tem que ser dessa forma aqui. Você falava, não, peraí que eu quero ver com o pessoal se comporta a fazer disso, se todo mundo vai ficar feliz. A empresa vai ficar feliz e eles vão ficar felizes. Eu lembro que você fazia muito isso. Então tinha muita coisa que você barrava, você segurava para falar, não, deixa eu ver esse lado aqui, se o time concorda em seguir dessa forma, né? E dessa forma você fazia com que as pessoas te ouvissem. Porque quando chegava uma emergência que não agradava a ninguém, falava, poxa, vai ter que trabalhar dobrado esses próximos dias, eles entendiam, porque eles sabiam que aquela emergência era uma exceção. Que toda vez a regra era de planejamento. Então, eu acho que é muito isso. Quando os liderados percebem que quando a regra é algo maleável, é algo flexível, é algo planejado, assim, bem pensado, e de repente aparecem situações de emergência, os liderados eles não se importam em se doar mais para o líder ou para a empresa, porque eles sabem que eles conseguem enxergar que aquilo é realmente uma exceção, né? Sim, então... e eu acho que desde lá até hoje, né? Eu falo assim, gente, se tá na calmaria, guarda energia. Né? Eu falo assim, por quê? Porque vai aparecer emergência. E não é se vai aparecer emergência, é quando ela vai aparecer, e às vezes pode vir 2 ou 3, uma atrás da outra. Então a gente tem que estar bem descansado justamente para aguentar as emergências que vão chegar. Né? Mas eu acho que tem um ponto também, Bim, que eu acho que até de se preparar para emergências, teve uma coisa que você influenciou muito, não só eu, como acho que o restante da equipe e as pessoas que estavam à sua volta também. Você era um cara que tinha muitas ideias. Mas muitas ideias. Para mim era impressionante a quantidade de ideias que você tinha. Eu gosto muito de planejar as coisas. Mas não significa que eu tenho tantas ideias quanto você tem. Né? Assim, planejamento, se eu consigo, né? Falar assim, daqui até aqui, pode dar 200 coisas erradas. Ok, eu vou planejar para que as 200 coisas a gente consiga contornar. Mas o seu não era o planejamento do que pode dar certo e o que pode dar errado. Não, você tinha ideias... Então, mas é por isso que é legal ter pessoas ao redor. Eu tenho as ideias e as pessoas ajudam a planejar essas ideias ou inviabilizá-las. Falam assim, a ideia é boa, mas tem isso, né? Então eu gosto muito de uma frase assim, cara. A nossa mente é igual um machado. Tem que estar sempre afiada, esperando por uma adversidade. É isso. Então quando você fala de problemas, a gente tem que estar atento, cara. Pra aparecer um problema, você sabe como resolver, né? Então, porque você já previu. Acho que você tem um pouco disso. As pessoas me chamam. Eu tenho um amigo, Renato Câmara, que mora lá em New Jersey, um puta profissional, vice-presidente da Helion. Ele fala pra mim: porra, Vlad, você é catastrófico. Você sempre vem com uma possibilidade que o mundo vai acabar. Eu falo: não, cara, eu gosto de prever os problemas possíveis. Então, faz parte de mim entender a situação onde eu tô, né? Tem coisa básica que eu faço na vida, cara. Por exemplo, um restaurante. Eu não gosto de sentar de costas pra porta de um restaurante. Eu gosto de sentar de frente, porque vai que entra alguém, vai que tem um atentado, eu quero estar prestando atenção no movimento. Eu não gosto de ficar de costas pra muvuca, porque eu quero estar prestando atenção. Eu vou num lugar, eu vou no cinema, eu olho onde que é a saída de emergência. Eu vou num teatro, num show, putz, se eu tiver que sair daqui num tumulto, por onde que eu vou? Aonde que eu pego minha filha? O que que eu faço com ela? Eu sou catastrófico? Não. Eu gosto de... Cara, merdas acontecem, entendeu? Então, eu gosto só de estar um passo à frente do problema. Claro que eu posso ser pego de surpresa, sem dúvida. Mas é a forma que eu sou. Não é que eu sou catastrófico.
Viu, Renato? Você que tá ouvindo aí, eu não sou catastrófico, eu sou planejado. Mas assim, você sabe que hoje eu tento ensinar a Marina, que eu acho que desde que a gente se conhece, por todos os problemas que a gente passou ou que né, a gente vivenciou junto, uma coisa não muda, né? Fala assim, gente, assim, para eu perder perder a estribeira, perder a calma, assim, tem que ser muito fora da curva, né? Assim, eu não lembro exatamente algum dia que eu tenha perdido a compostura ou a calma justamente para analisar um problema. E eu trato de passar isso para a Marina hoje, né? Assim, porque a Marina com 13, né? A Lorena com 13 também deve estar na mesma fase. Uhum. Gente, a adolescência tudo é uma emergência, Sim. né? Aí eu falo muito pra ela que eu falo assim, não, se você não perder a calma, você vai achar uma saída melhor. Falo assim, se você perder a calma, você pode achar uma saída, mas não necessariamente é melhor. Uhum. Falo assim, mas se você não perder a calma, você tem chance de achar uma saída melhor. Exatamente. Né? Então eu acho que isso é uma das coisas que se mantém constante ainda. Sem dúvida. Dificilmente um incidente muito grande, um evento muito grande me faz perder essa calma, porque justamente entra nesse negócio, fala assim, olha, você não vai conseguir planejar tudo. Então, se não conseguiu planejar tudo, quando acontecer, o que você faz? Eu falei, mantenha a calma. E a minha frase que é, vamos na fé que vai dar certo. Vai dar certo. Pô, mas uma pergunta, você tá há quantos anos com a Nina? Com a Dina? Com a Dina? Então, agora dia 15 de agosto fez 26 anos de casado. 26 de casado. Mas eu já tô com ela há mais de 30 já, né? Então, que ano que você começou com ela? A gente começou a namorar, foi em 92 para 93. Uau, eu também tô com minha esposa desde 94. Então aí são 30 anos juntos, casado menos tempo que você. Então assim, a gente é bastante, nesse ponto, bastante similar, né? Um relacionamento de longa data, filhas com a mesma idade. Mas eu falo pra Dina, eu falo assim, eu não separo da Dina porque eu tenho certeza que eu jamais ia achar outra pessoa que tenha paciência de me aguentar como ela aguenta. Mas você Aí eu falo assim, eu falo pra ela, você também. Porque você tem a famosa paciência oriental, né? Você continua ainda praticando Tai Chi? Porque eu lembro que na época do Taekwondo você praticava algumas coisas, não mais? Cheguei na faixa preta, né, e tudo mais, mas alguns anos atrás, né, acho que foi mais ou menos 7 anos atrás, eu travei as costas num evento e depois de lá eu descobri que eu tinha, não por uma, eu tinha 2 hernias de disco. Uau. Nunca mais consegui voltar, assim, então Tiro, me veio na cabeça aqui agora uma conversa nossa. Você morou no Japão, certo? Sim. E se eu não me engano, você participou do projeto do trem. Sim, eu trabalhei, a Marina, ela fez um trabalho na escola, onde ela falou assim, pai, fazendo um trabalho justamente sobre meios de transporte. E ela estava olhando lá e pesquisando sobre o trem-bala, só que ela estava colocando assim, trem-bala magnético, trem-bala que flutua. Eu falei assim, o nome não é esse, Marina. O nome desse negócio é maglev. Ela falou assim, mas pai, como você sabe? Eu falei assim, seu pai trabalhou nesse negócio. Ela falou assim, você tá de brincadeira, pai, que você trabalhou... Aí eu peguei o álbum de fotos, eu tenho uma foto aí, né? Aí eu mostrei pra ela, falei assim, você tá vendo aqui? Eu falei assim, seu pai trabalhou na Toshiba, e justamente essa peça aqui que você tá olhando, se você olhar o desenho que você tá olhando aqui do maglev, é a parte de baixo. Eu falei assim, então seu pai trabalhou justamente no maglev, e eu vi, né, o primeiro trem levitar, né? Eu falei assim, então, seu pai trabalhou lá numa época, eu tava lá em 90, né? Então, assim, acho que na época eu tava na Toshiba era em 91 para 92. Então, assim, tava começando essa parte do maglev. Isso no Japão? No Japão. Legal. Né? Aí, assim, pra mim foi uma ótima experiência, né? Falei assim, minha gente, né? Eu vi o primeiro... Você tinha quantos anos, Chiro? Eu tava com 14 para 15 naquela época. Pessoal, 14, 15 anos, Chiro, morando no Japão, você estava com a família? Tava. Com a família, trabalhando num projeto de um trem magnético. E hoje, você jovem, com seus 20, 22 anos em casa, terminando a universidade, achando que a vida tá difícil e tá muito puxada. Mas a geração é outra, né, Bim? Eu sei que a geração é outra. Então, assim, eu vejo, por exemplo, a Marina, comecei a trabalhar um pouquinho mais novo que a Marina. Hoje em dia eu falaria assim, não vai. Se ela falasse assim, pai, quero trabalhar, eu falaria assim, não vai. O estudo é mais importante, né? Mas eu acho que acho que não só a época era outra, como a importância das coisas eram diferentes. A gente dava importância para as coisas diferentes
lá atrás, né? Uhum. Mas você viu que eu não mencionei que você com 13, 14 anos está reclamando, porque eu também acho muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, com 13, 14 anos, né? Mas o nosso diferencial sempre se destacou no mercado de trabalho, que é a capacidade da gente, ainda jovem, saindo da faculdade, a gente se diferenciava de outros mercados, de outros países, porque a gente já tinha uma experiência. Então a gente saía da universidade já com experiência, porque todo mundo já tinha trabalhado com 14, 15, 16. E hoje a gente começa a trabalhar depois dos 22. Então a gente perde um pouco disso e fala assim, mas você tem mais bagagem educacional. É que era uma diferença também, né? Porque assim, na nossa época, você fazia faculdade enquanto você estava trabalhando. Sim. E não você começava a trabalhar depois que terminou a faculdade, né? Então era diferente, né? Então acho que isso influencia. Mas hoje eu tento trazer para as gerações novas, principalmente para, que nem no caso, a Marina, de uma forma diferente. Ela vai comigo na época de férias, acho que desde a época que foi da B3, eu levo ela no escritório, ela passa um dia lá, ela olha a dinâmica que é, né? Esses dias ela falou assim, pai, o seu trabalho é falar com pessoas, né? Você não para de falar. Eu falo assim, meu trabalho é esse, falar com as pessoas, né? Então ela vê uma dinâmica do mundo corporativo, que isso é importante para quando for a vez dela. Então eu falo assim, você tem que aprender a negociar, Marina. Por quê? Porque o que o seu pai está fazendo é negociando prazo, negociando projeto, negociando como fazer ou como não fazer. É, né? O que eu conversei aqui numa dessas conversas, falando que com todo esse advento de inteligência artificial, automações, de vários processos, a gente cada vez mais será pessoas de negócios, pessoas da área comercial, que é o que a gente faz hoje. A gente está o tempo inteiro negociando. Sim. As pessoas estão o dia inteiro fazendo algum tipo de negociação, ou seja, de prazo, ou seja, de entrega. Prazo e entrega é a mesma coisa, mas assim, de atividades, de times, né, de volume, de valores, tudo é negociação. Então você pegou um ponto importante, né? As pessoas têm que aprender a negociar. E hoje o meu time ele é de segurança, privacidade, governança e IT. Para todo mundo, das 4 áreas do meu time, eu falo assim, vocês têm que aprender sobre o negócio. Tecnologia, o como fazer, as áreas, isso aqui justamente era meio que obrigação, porque é a nossa área. Mas se você não entender do negócio, você não vai fazer um bom trabalho. Então, isso daí eu acho que ele vem, né, de uma diferença de atitudes que é mais recente, né? Eu lembro que quando eu estava terminando a faculdade, ninguém falava de entender de negócio. Eu tinha um professor que me falou muito disso, de entenda o negócio, né? Eu acho que isso marcou, né? Inclusive, quando eu entrei na equipe, eu falei, você deve lembrar das sabatinas que eu fazia com você, o que é assistência, né? Vamos entender, né? O que é isso. É verdade. Porque é para entender o negócio. Exatamente. A gente não consegue palpitar, não consegue resolver um problema se você não conhece bem o negócio. Exato. E acho que essa é uma das vantagens de se trabalhar na área de tecnologia, né? Porque você tem acesso a várias áreas de negócios diferentes. Então, a pessoa, tecnologia só vira monótono se a pessoa quiser. Sim. Na nossa área, porque é um aprendizado constante, né? É uma possibilidade de você mudar de áreas, de estar fazendo a mesma coisa de forma diferente ou fazendo outras coisas na mesma empresa. É muito ampla essa área de tecnologia, né? Antigamente ela era muito restrita a configuração de servidores ou programação, que era uma coisa de codificação, mas hoje a tecnologia ela se ampliou de uma forma absurda, então você tem várias frentes que você pode atuar, né? Você pode se especializar. E aí eu acho que vai até outra dica para os jovens, né? Se você está esperando que a sua liderança ou o negócio vai desenvolver as suas habilidades, você vai morrer no mesmo lugar. Você tem que justamente correr atrás para desenvolver isso, né? Mas quem que vai te ensinar um negócio? Vai lá e conversa com o comercial, vai lá, conversa com o cara de produto. Se você ficar esperando a sua liderança fazer isso por você, você vai estagnar. Fala assim. Então acho que acho que isso é uma das coisas que eu sinto falta hoje mais. Justamente das pessoas que estão começando agora ter iniciativa de correr atrás e entender o negócio por si só, e não esperar com que o CEO, o CFO... Mas você acha que já isso não é um pouco da falta desse contato prévio com o trabalho? Porque quando você começa a trabalhar um pouco mais cedo, em qualquer função, hoje morando nos Estados Unidos, Chiro, eu percebo que as pessoas trabalham mais cedo lá. Mesmo independente do seu nível financeiro, nas férias, você vai cortar grama, você vai, na época de neve, você vai
você bota lá nas redes sociais, ó, tô disponível para ajudar a retirar neve. As pessoas trabalham. Nas férias, eles são remunerados pela cidade para trabalhar na parte da cidade, na piscina pública, na lanchonete da piscina, na portaria da piscina, como salva-vidas, se você tiver o treinamento. Então as pessoas trabalham, desde jovens também, para poder ter essa prática de conversar com as pessoas. Porque hoje muita gente cai no mercado e talvez ela vai até conversar com a pessoa, mas pelo WhatsApp, pela rede social. A pessoa ela é muito desenvolta na rede social, numa conversa por teclado, mas ela não consegue olhar no olho da pessoa, ela se sente envergonhada. Você sente um pouco disso? Então, eu acho que a liderança tem uma influência muito grande nisso. Então, se o meu time agora, a média da idade subiu um pouco, né? Até estou me sentindo menos velho com o meu próprio time, né? Porque até então, antes eu estava sentindo bastante velho com o meu próprio time. Mas eu tenho pessoas que estão no início da carreira e que, já entendeu o recado de primeira. Ótimo. E estão correndo atrás. Ou seja, as pessoas são treináveis. Essas habilidades são treináveis. E a liderança, ela é o ponto de virada para essas pessoas de falar assim, olha, por que você precisa entender? Não é simplesmente falar assim, ó, entende o negócio. Se você chegar só com essa frase, entende o negócio, o que a pessoa faz com isso? Qual que é o impacto que ela vai ter? Porque o acesso que as nossas filhas têm à informação e as ferramentas de aprender são 10 vezes maiores do que a que a gente teve. Então, eu acho que é questão de treinar também, né? Exato. É conseguir incentivar a treinar essas habilidades. Mas a gente tem que ajudar, o treinar dentro das empresas é pegar os jovens, e não é só os jovens, tá? Tem pessoal que é mais velho também que você precisa fazer a mesma coisa. E tá tudo certo. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem, né, os seus interesses, mas você mostrar qual que é o caminho que é possível, tem aqueles que vão seguir e vão dar certo, tem aqueles que você vai ter que insistir mais, e tem aqueles que, por mais que você insista, não é o que ela quer. E aí, assim, acho que esses não tem muito o que você fazer, né? Sim. Porque aí, assim, carreira é de cada um de nós, né? Assim, eu sou responsável pela minha, você é responsável pela sua, as pessoas do meu time, cada um é responsável pela sua, né? Então, acho que mostrar o caminho, né, ele traz bons frutos. Vai ter aqueles que você vai falar assim, olha, eu tenho tempo e disposição para gastar energia com essa pessoa. Se você não tiver, com certeza você vai mandar alguém embora, você vai delegar uma coisa que não vai funcionar. Se você tiver, aí você vai conseguir, acho que isso daqui sempre dá um resultado positivo. Sim. Né? E aí você começa a treinar os próximos. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Então, assim, né, né, o que era a minha grande preocupação ali, né? É trazer justamente para as pessoas que estavam trabalhando comigo, falar assim, como que você será no futuro? Como que você falou assim, eu era mais velho, né? Por consequência, eu já era mais velho. Eu falei assim, mas como que vocês vão olhar justamente para o futuro? Como que vocês vão influenciar as pessoas do futuro? Né? A Marina me perguntou, ela falou assim, pai, por que você faz tudo o que você faz? Eu já falei para ela falou assim, olha, Marina, eu faço isso por você. Porque algum dia, alguém que trabalhou com seu pai pode ter uma chance muito grande de ser o seu chefe. Eu espero que você tenha um chefe bom. Eu falei assim, seu pai teve chefe bom? Eu falei, seu pai teve chefe excelente. Seu pai foi um chefe bom? Eu falei, durante muito tempo não foi. Mas hoje eu vejo que se eu influenciar, eu consigo ajudar. Né? Eu falei assim, e lá na frente você vai falar, nossa, pai, trabalhando com uma pessoa que trabalhou com você, uma excelente liderança. Eu vou ficar feliz. Que legal. Né? Então eu acho que a gente investir nos jovens para falar para eles que assim, olha, você não tem experiência. Acho que a primeira coisa que todo mundo que é mais novo, que tá aqui no meu time, eu já falei isso. Falei assim, ó, primeiro, você não tem experiência. E tá tudo certo. Então você não vai acertar sempre. Ele falou assim, eu falei assim, quando eu erro com convicção. Eu falei assim, então se é pra errar, erre com convicção. Erre acreditando que você tá fazendo certo. Mas não tenha medo de errar. Você tem que testar. Né? Eu falei assim, a outra é que você tem que parar de ter pressa. Essa é o incômodo dessa geração mais nova. Muita pressa. Fala assim, olha, gente, você não vai ser... Né, pode até ser que você vire um CEO com 25 anos, pode ser que sim. Mas você vai ser a exceção da exceção da exceção. Exatamente. Eu falo assim, o mundo não gira em torno das exceções. Exato, outro dia eu mencionei isso. As pessoas acham que, por exemplo, sabe qual que é a idade média de um dono de startup? Não sei. 48 anos. Mas só que todo mundo olha para um Zuckerberg, olha para um cara de 25 que montou uma empresa bilionária. Não, a pessoa ela vai montar uma empresa depois que ela
já teve uma experiência que ela passou por diversos setores e encontrou um problema, aí ela cria uma empresa para tentar resolver uma dor, ou dar uma solução de algo que ela não teve. Esse é o caminho da grande maioria. Ter uma sacada, uma ideia brilhante, montar uma empresa bilionária é a exceção da exceção da exceção. Exato. Exatamente. Então assim, e outra, tem pessoas que elas são boas empreendendo. Acho que você é um caso, você é bom empreendendo. Eu descobri que, no meu caso, a minha melhor função não é empreender, Bim. Assim, eu estou melhor posicionado em fazer as coisas acontecer dentro de empresas existentes. Falei assim, por quê? Porque eu acho que se eu fosse tomar decisões hoje, por exemplo, que, né, o meu CEO toma, né, falou assim, o área de saia é fantástico. Eu falo assim, pensa numa pessoa. Eu fico olhando e falo assim, gente, como cabe tanta inteligência numa pessoa só, né? Mas aí você olha e fala assim, ele tem essa habilidade desenvolvida e ele consegue aplicar isso. Fala assim, significa que o time não é inteligente? Não é isso. Mas para ter uma visão de negócio, você tem que ter habilidades diferentes daquela que você vai pensar nas estratégias de viabilizar isso de uma maneira sustentável. Mas você sabe que isso que você está falando, eu sinto falta, Chiro. Eu sinto falta hoje de poder trabalhar em empresas igual você tem, de ter líderes que eu aprenda bastante coisa. O empreender é meio solitário, porque você tá sozinho, você tá contra o mercado, porque você tem concorrente, você tá numa guerra que não tem pouca gente lá para falar, tô aqui com você. Poucos parceiros ou poucas empresas que querem fazer você crescer junto, né? Quando você está numa corporação, você tem um time, você tem uma pessoa que geralmente está acima de você, e eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de trabalhar, Chiro, em empresas com pessoas brilhantes, porque você aprende demais. Eu vou dizer para você que hoje eu me sinto privilegiado, assim, porque a Arco Educação tem pessoas fantásticas. Imagino. Né? Assim, a minha liderança, não é nem puxando o saco, assim, ele tem uma visão que eu tenho uma certa dificuldade até de comunicar de maneira mais efetiva com todo mundo. Assim, gente, se eu for comunicar com um técnico, senta aqui na mesa, se quiser codar, eu codo junto com você e vai dar tudo certo. Para você transmitir qual que é o impacto do que o seu código está trazendo, que a sua infraestrutura está trazendo, que a segurança está trazendo, eu preciso gastar muito mais energia para fazer essa mensagem acontecer de uma forma eficiente. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, assim, eu acho que as lideranças da Arcos, elas ajudam a gente. Falam assim, mas o Chiro já tá com o diretor. Eu falo, não, gente, não importa. Você pode ser diretor, todo dia você aprende uma coisa nova. Sem dúvida. E eu acho que essas lideranças da Arco, elas ajudam muito você a olhar pelo exemplo e como você justamente aprende isso também. E hoje, eu morando fora, eu acabo usando muito a minha rede de relacionamentos para almoço, happy hour e tal, para conviver com essas pessoas, para você continuar absorvendo coisas boas, sabe? De pessoas que estão numa posição melhor que você, numa empresa grande, trazendo novidade. Então esse negócio de escolher bem o ciclo com quem a gente convive, cara, ele é importante, né? As pessoas que estão em casa, elas têm que ter muito isso em mente, que as pessoas que te rodeiam são aquelas pessoas que vocês vão aprender, né? Por isso que eu vou fazer a última pergunta pra gente finalizar, Chiro. Essa provocação que eu fiz no LinkedIn sobre as pessoas refletirem quem são aquelas pessoas que impactaram, né? Você já tinha feito esse tipo de exercício antes para fazer uma releitura da sua vida, rebobinar a fita, né, para os mais antigos e falar assim, poxa, aqui é um ponto, um trigger, aqui eu aprendi com isso, ou isso é algo que você já tinha feito ou foi algo que foi estimulado agora? Então, sabe que eu tenho uma memória boa, né? Sim. Então eu lembro de conversas que a gente teve lá no IQ 20 anos atrás, eu lembro ainda, né? Então, eu na verdade não a refletir o como eu cheguei até aqui, mas o que eu dei prioridade ou não e como que foi o caminho. Então, que nem eu falei assim, ó, as três pessoas, né? Sim. O Eduardo Ascenso, né? A Maiana e o Marcelo Souza. Mas você já tinha feito esse exercício com frequência? Eu fiz isso a partir do momento que eu entendi assim, por que eu deveria agir diferente. Legal. Então, esse foi o seu trigger. Esse foi o trigger para falar assim, eu deveria justamente querer seguir a liderança dessa forma, porque eu acho que isso daqui vai ser diferente. Quando eu estava na B3, em 2015, né, aí eu pensei, falei assim, eu gosto muito de legado, né? Você sabe que eu adoro um legado. Falei, putz, né?
Putz, foi a quinta empresa a tirar a certificação ISO 27001. Putz, você ajudou a fazer o data center, né, da Ponto Condomínio, que era lá Equinix hoje, né? Você subiu o data center de Santana do Parnaíba da B3. Porra, você trabalhou no UOL, né? Ajudou no projeto data center do UOL. Falei assim, então, assim, tudo isso são legados que, putz, assim, eu fico orgulhoso, mas eu sempre pensava assim, né, quando eu saí da B3, eu pensei assim, olha, qual que é o legado que eu assim, eu gosto de deixar legado de empresas ou o quê? Porque chega uma hora que você se entedia. Né? Eu acho que esse eu acho que é um grande problema meu. Eu falava assim, ó, chegava uma hora que eu me entediava. O que eu comecei a perceber que é um legado que você não se entendia nunca? São as pessoas. Então, assim, todo mundo que eu acho que eu convivi, conheci em épocas boas, em épocas ruins, em épocas desafiadoras, em épocas mais tranquilas e tudo mais, eu acho que eu consegui absorver das pessoas um pouquinho e deixar um pouquinho nas pessoas. Ótimo. Isso pra mim, eu acho que, né, como diz a Dina, falou assim, nossa, você é mais conhecido que moeda de R$1, né? Falou assim, por quê? Porque eu acho que esse contato com as pessoas é que torna um verdadeiro legado. Sim. Então, eu acho que, na minha reflexão, hoje eu gosto de conhecer pessoas, toda hora eu tô conhecendo alguém novo. Porque eu acho que é isso que faz com que eu seja uma pessoa diferente amanhã. Legal. Então, gosto de manter as amizades antigas, né? Sim. Um caso que nem o nosso, né? Assim, já há mais de 20 anos. Ao mesmo tempo que eu gosto de conhecer pessoas novas, porque eu acho que essa troca ela é importante. Né? Então, a carreira eu acho que é feita dessa forma. Bom, Chiro, foi um prazer tê-lo aqui. Você é uma pessoa fantástica e um prazer tê-lo como amigo. E um prazer as pessoas em casa poder ter essa 1 hora aí de conversa e conhecer um pouco mais sobre você, cara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? E assim, né? Quem quiser conversar, estamos aí, né? Legal. Vê os links aí, segue o Chiro. Bom, pessoal, e você em casa? Já fez a sua lista? Quem foram as pessoas que te impactaram? Dá uma olhada, faz uma reflexão, chama ela para conversar. Um abraço, até a próxima.